Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Manuela, de Ciências, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a química. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre ligações químicas. Bora lá? Atualmente, são conhecidas mais de 80 milhões de substâncias. Essas substâncias são formadas por combinações de átomos de diferentes elementos químicos, como nós já vimos em aulas passadas. Então, quando a gente tem os átomos, como aí os átomos de hidrogênio e oxigênio, a gente pode agrupar eles e formar moléculas, como o caso da molécula da água. E aí a gente pode ter várias dessas moléculas se agrupando e formando substâncias. Então, lá num copo d'água, quando você está tomando, existem várias dessas moléculas de água. Mas você já parou para pensar como que os átomos de diferentes elementos químicos vão se juntar um com os outros para formar as moléculas? Bom, esses átomos de diferentes elementos químicos ou até mesmo de mesmos elementos químicos, eles se juntam, se unem através de ligações químicas. Ou seja, é nas ligações químicas entre os átomos que a gente forma as moléculas, que as moléculas vão ser estruturas básicas das substâncias. No caso aí, a gente tem de novo o exemplo da molécula da água. A gente tem dois átomos de hidrogênio sendo ligados no mesmo átomo de oxigênio. Aí você pode fazer outra pergunta. Mas por que os átomos de diferentes ou mesmos elementos químicos se ligam um no outro? Por que eles fazem isso? Bom, porque todo átomo ele quer ser estável. Um cara chamado Gilbert Newton Lewis e outro chamado Walter Kossel, eles conseguiram determinar aí a regra do octeto, ou também chamada de teoria do octeto. Eles fizeram observações dos gases nobres, lembra lá os gases nobres, a última família lá da nossa tabela periódica? Bom, eles observaram nesses gases nobres que eles tinham estabilidade e todos apresentavam 8 elétrons na camada de valência. Lembra lá que camada de valência é a última camada, é a camada mais externa de um átomo. Então, no caso do argônio aqui, a gente tem um núcleo formado ali por prótons e nêutrons, e no caso do argônio, ele tem 1, 2, 3 camadas, sendo a terceira camada mais externa a que a gente chama de camada de valência. Se você contar, o argônio ele vai ter 8 elétrons aí nessa camada de valência, nessa camada mais externa. Esses cientistas, então, determinaram que a regra do octeto explicaria a ocorrência das ligações químicas. Então, muitos átomos apresentam estabilidade eletrônica quando eles possuem 8 elétrons nessa camada de valência, nessa camada mais externa. Os átomos que não têm 8 elétrons, ou seja, todos os elementos químicos da tabela periódica, exceto os gases nobres, porque eles já têm naturalmente 8 elétrons nessa camada externa, todos os outros elementos químicos, o sonho deles é ter 8 elétrons nessa camada. Então, os diferentes elementos químicos aí se ligam entre si para que eles possam trocar elétrons, compartilhar elétrons, perder ou doar elétrons, para que, a partir dessa combinação de diferentes elementos químicos, eles consigam ter 8 elétrons na sua camada mais externa, assim como os gases nobres. É por isso que os gases nobres não se relacionam, não se ligam, não fazem ligação com outros elementos químicos, porque os gases nobres já têm 8 elétrons na camada de valência, na camada mais externa. Então, eles não querem se ligar, eles não precisam se ligar com outros elementos químicos, porque eles já são estáveis.
Eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Agora, os outros elementos químicos não têm 8 elétrons nessa camada de valência, nessa camada mais externa. Por isso que eles precisam aí se ligar com os outros elementos químicos para que eles consigam ter esses 8 elétrons. Para a gente entender melhor essa regra do quinteto, vamos pegar um exemplo aí. NaCl. Na é o sódio, Cl é o cloro. Só para vocês saberem, quando a gente junta aí esses dois elementos, NaCl, é o nosso sal de cozinha, beleza? Presta atenção aí que o sódio, ele tem somente um elétron na sua camada mais externa, enquanto que o cloro tem 7. O que será que vai acontecer? Bom, para o cloro, ele tem 7 elétrons, falta 1. O sódio tem 1 elétron. O que será que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, o sódio vai doar, vai perder 1 elétron para o cloro. E o cloro agora vai passar a ter 8 elétrons na sua camada de valência, ficando estável, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona. Alguns elementos químicos perdem os seus elétrons da camada externa, que é o caso aqui do sódio, enquanto que outros elementos químicos vão receber esses elétrons, que é o caso aqui do cloro, beleza? Mas não tem só um tipo desses elementos químicos se ligarem uns com os outros. A gente vai ver que tem 3 tipos de ligação química, beleza? Nós vamos ver sobre cada uma delas. Esses 3 tipos de ligação química são ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. A ligação iônica vem de íons. Então, a ligação iônica é quando eu tenho atração entre íons. Os íons podem ser ou chamados de cátion, que vão ser íons com carga positiva. Eles têm falta de elétrons, ou os íons vão ser do tipo ânion. São íons com carga negativa, eles têm excesso de elétrons. Esses íons de carga negativa, eles vão atrair os íons de carga positiva, ou seja, o íon ânion atrai o íon cátion, formando um composto iônico. Então, numa ligação iônica, sempre vai ter alguém que perde elétrons e alguém que ganha elétrons. Faz sentido, não faz? Você tem alguém que quer doar alguma coisa, no caso elétrons, e alguém que quer receber alguma coisa, no caso também elétrons. Então, vai ficar uma coisa equilibrada. Exemplo é o NaCl que a gente acabou de ver. O Na, o sódio, ele é um íon cátion, ou seja, ele quer doar, ele quer perder esse elétron. Já o cloro, ele é um íon ânion, ele quer receber o elétron. Então, o Na, ele vai perder o seu elétron para o cloro, para o Cl. Assim, o cloro fica estável e o sódio também. Outro exemplo de ligação iônica é o brometo de cálcio, que os elementos participantes vão ser aí o cálcio e o bromo. Então, você tem um átomo aí de cálcio do lado esquerdo, que tem 2 elétrons na sua camada mais externa. E você tem aí 2 átomos de bromo. Cada átomo de bromo tem 7 elétrons na última camada. Então, um dos elétrons do cálcio vai para um átomo do bromo e o outro elétron do cálcio vai para o outro átomo do bromo. Assim, cada átomo do bromo vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência e o cálcio também fica estável. O segundo tipo de ligação é chamado de ligação covalente ou ligação molecular. Nesse caso, os átomos não vão doar nem receber elétrons, mas sim eles vão compartilhar. Então, os elétrons eles ficam partilhados
entre os átomos dos diferentes elementos químicos. O exemplo que eu trago aqui para vocês é da água. Então, a gente tem aí 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, na sua camada mais externa. Já o átomo de hidrogênio, ele tem apenas 1 elétron na sua camada de valência. Porém, o sonho do hidrogênio é ser o hélio, ou seja, é ter 2 elétrons na sua camada de valência. Então, tem um parzinho aí, tá vendo que está circulado em vermelho? Esse parzinho, ele vai ser, é um par de elétrons, tá? Tem um par de cada lado aí. E esses pares de elétrons vão ser compartilhados entre os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio. Então, os 2 elementos químicos vão compartilhando aí os pares de elétrons. Um outro exemplo de ligação covalente é o gás carbônico, ou também chamado de dióxido de carbono. A gente tem um átomo de carbono no meio. Esse átomo de carbono, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. E a gente tem um átomo de oxigênio de cada lado. De novo, o oxigênio tem 6. Para o oxigênio ficar estável, ele precisa de mais 2. Só que o carbono, no meio, precisa de 4. Então, ele pega 2 elétrons do oxigênio do lado direito e 2 elétrons do oxigênio do lado esquerdo. Então, o oxigênio do lado esquerdo compartilha 2 elétrons com o carbono. Assim, o oxigênio do lado esquerdo fica com 8 elétrons e o carbono recebe 2 elétrons, compartilha esses 2 elétrons com o oxigênio esquerdo. E o mesmo acontece com o oxigênio direito. O oxigênio direito tem 6 elétrons na última camada, precisa de mais 2. O carbono, ele tem 4, já compartilha 2 com o oxigênio esquerdo e precisa de mais 2 para fechar os 8. Então, ele vai compartilhar 2 elétrons com o oxigênio direito, certo? Então, assim, o carbono vai compartilhar 2 elétrons com o oxigênio direito e 2 elétrons com o oxigênio esquerdo. Dessa forma, há o compartilhamento de elétrons entre todos esses elementos químicos. O terceiro e último tipo de ligação é a ligação metálica. É a ligação que vai ocorrer entre os metais. Lembra lá na nossa aula de tabela periódica, existe um grande grupo de elementos químicos que fazem parte aí do grupo dos metais. Alguns metais perdem elétrons da sua última camada. Esses elétrons vão ficar livres, formando cátions positivos, quer dizer, íons positivos chamados de cátions. Os elétrons que foram liberados e que ficam aí livres ao redor desse íon positivo formam o que a gente chama de nuvem eletrônica, ou também chamado de mar de elétrons. Então, vamos olhar aqui na imagem para vocês entenderem melhor. Aqui a gente tem vários átomos de um mesmo elemento químico, metal. Então, um metal qualquer, você tem vários átomos aí desse mesmo elemento químico, certo? Percebam que no meio, entre esses átomos, a gente tem os pontinhos pretos. Esses pontinhos pretos são os tais elétrons livres, beleza? Que formam a nuvem eletrônica ou o mar de elétrons. Então, nos metais, entre os átomos de metais, a gente tem elétrons livres. Numa representação, num desenho, a gente poderia fazer esse esquema aqui. Então, o sinal positivo são os íons positivos, ou seja, são os átomos aí que perderam os elétrons, e esses elétrons ficam livres ao redor desses átomos, certo? São esses elétrons livres que vão fazer com que ocorra uma boa condução de corrente elétrica nos metais. São esses elétrons livres que vão fazer com que os metais consigam transferir calor,
Então, por isso que uma panela de alumínio esquenta mais fácil. Então, são esses elétrons livres que vão fazer com que os metais sejam bons condutores de eletricidade e de calor. Bom, pessoal, nossa aula se encerra por aqui. Eu sei que essa matéria não é fácil, que é difícil de entender, que é uma coisa muito abstrata, porque a gente não consegue enxergar, mas assiste a videoaula. Se não entender, me chama, me pede material extra, que eu envio videoaula de outro professor para que vocês possam conseguir entender essa matéria da melhor forma possível, tá bom? Qualquer coisa, contem comigo que eu estou à disposição. Abraços e bons estudos!